Em 2015, Caetano Veloso e Gilberto Gil estavam prestes a iniciar uma tour pela Europa. Quando embarcam em aventuras assim, artistas precisam dar entrevistas. Dezenas de entrevistas. E uma delas foi para a France Press. Aquelas alturas, Gil e Caetano tinham 72 anos. E claro, eles se conheciam muito bem. Os entrevistadores, no entanto, talvez não soubessem tanto assim a respeito deles. A equipe da France Press se surpreendeu ao descobrir que Gil e Caetano são opostos em quase tudo. E por isso, deram a essa entrevista que você está vendo o título Gilberto Gil e Caetano Veloso, o Yin e o Yang da MPB. Fazia sentido. Um é zen, o outro angustiado. Um adora dormir e o outro detesta. Um diz que fica com as mãos geladas ao subir no palco, enquanto o outro mantém a calma. As minhas mãos esfriam muito. E às vezes, em alguns casos, até um pouco de taquicardia. Eu tô até achando maravilhoso, porque é tudo o contrário. Pois é. E as diferenças definitivamente não param por aí. Caetano tem pressa, vive acelerado. Gil, nem tanto. Eu tenho ansiedade em relação ao futuro, tenho projetos, quero ainda fazer a minha vida, não sei, não é isso, ainda tá por fazer. Entendi. Não sou como você. Entendi. Eu não, eu sou a conformidade conforme a idade. Caetano e Gil, Yin e Yang. O Yin é o princípio da lua, da noite, da passividade, da absorção. O Yang é o princípio do sol, do dia, da luz, da atividade. Esses dois princípios podem interagir das mais diversas formas. Às vezes eles se combatem de maneira violenta, às vezes eles se anulam de um jeito pacífico. E às vezes eles se complementam, se completam. Obviamente que quando sugere que Caetano e Gil são Yin e Yang, a France Press está apostando nessa última hipótese. Eles se complementam, definitivamente. Até por isso a entrevista mostra os dois se complementando de maneira muito prática na tarefa de tocar um único violão. E é isso. Eu disse tudo, basicamente tudo o que acontece nessa entrevista aí, que é de 2015. Eu enchi você de spoilers até o talo. A questão aqui é, você vai me perdoar ou você vai me odiar para sempre? Como é que você vai reagir a isso, hein? Depende. Será que você é mais Gil ou será que você é mais Caetano? Gil e Caetano chegam esse ano de 2020 fazendo valer toda essa história aí de Yin e Yang. Um parece que buscou refúgio no futuro, enquanto o outro parece estar exilado no passado. Faz sentido, porque é 2020, no presente mesmo, ninguém quer ficar. Esse é Gil durante a pandemia, conversando com a filha Bela. O papo aqui é sobre as nossas chances de virarmos ciborgues, sobre os triunfos da tecnologia que ainda virão, sobre singularidade. A flora, a fauna. Eu acredito que o avanço tecnológico, o avanço não biológico do ser humano continua sendo humano. Evidentemente. Né? Não é produto de tudo que ele pensou, sonhou, imaginou, inventou. Exatamente. Esse é Caetano. Aqui ele participa de uma mesa na Flip, a Festa Literária de Paraty. Participação é à distância, porque pandemia 2020. Nessa conversa com o filósofo Paul Preciado, ele fala do passado. É que o Caetano está lançando Narciso em Férias, que é sobre a memória dele a respeito da ditadura militar. Como não me disseram por que eu estava sendo preso, não me fizeram perguntas a respeito de possíveis ilegalidades que eu tivesse cometido. E eu fiquei numa solitária, como se minha vida não existisse. Como se, depois de alguns dias, sem ninguém falar comigo, sem eu ver ninguém, deitado no chão, então me sentia como se a minha vida tivesse sido sempre aquilo. E que todo o resto de que eu me lembrava tivesse sido um sonho, tivesse sido imaginação minha. Tá, não é por nada não, mas esse relato aí parece muito com o de alguém trancado em casa durante a pandemia. Mas o que importa aqui é que durante essa participação na Flip, Caetano, quase que sem querer, conta pra gente como ele e Gil lidam com spoilers. De novo, Yin e Yang.
Caetano vai ao cinema, quer ver o filme ele mesmo. Gil, nem tanto. Ele prefere que o Caetano conte pra ele o que acontece nos filmes. Muitas vezes ele me disse que ele tinha preguiça de ir ao cinema, e eu ia ao cinema sempre, né? E muitas vezes eu contava filmes a ele, e às vezes eu contava com tanto entusiasmo que ele fazia um esforço e ia ao cinema ver. E depois me dizia: poxa, Caetano, mas você contando é muito mais interessante do que o filme. Caetano talvez se irritasse com spoilers, mas Gil não. Você ouviu aí, pra ele o filme fica até mais interessante quando lhe é contado por alguém próximo. Instead of going out and buying a package book, of which there have been 5,000 copies printed, you will go to the telephone, describe your interests, your needs, your problems, and say, I'm working now on the history of Egyptian arithmetic, I know a bit of Sanskrit, I'm qualified in German, and I am a good mathematician. They said, it'll be right over. And they at once Xerox, with the help of computers from the libraries of the world, all the latest material just for you personally, not as something to be put out on the bookshelf. They send you the package as a direct personal service. This is where we're heading under electronic information conditions. Products increasingly are becoming services. Esse que você acabou de ouvir é Marshall McLuhan, em 1964, dando um spoiler enorme daquilo que o mundo viria a ser no século XXI. McLuhan foi um visionário. Lá nos anos 60, ele previu não apenas a internet, mas também os desdobramentos políticos que as redes sociais viriam a ter. Isso muito antes de redes sociais ser sequer um conceito. É da obra do McLuhan que você poderia tirar a seguinte conclusão: todo filme, ou até toda arte em geral, é em si mesma um spoiler da realidade. É claro que ele nunca diz com essas palavras, mas essa ideia tá na obra dele sim. O cara escreve: o artista capta a mensagem dos desafios culturais e tecnológicos décadas antes que seus impactos e transformações ocorram. O artista então constrói uma arca de Noé para que enfrentemos os desafios que estão por vir. Se o McLuhan tiver certo, e geralmente ele tá, então o fato de existirem todas aquelas previsões supostamente feitas pelos Simpsons, esse fato aí já é o suficiente para classificar Simpsons como arte. E tem uma outra conclusão possível para ser retirada daí. É que um filme de ficção pode sim te dar spoilers sobre a realidade ao seu redor. Na real, ele até deve fazer isso, ele tem essa missão. Já você jamais pode dar spoiler do filme que te dá spoiler da realidade. A não ser que você esteja dando spoiler pro Gilberto Gil. Aí não tem problema. Um spoiler é uma informação que destrói ou diminui a qualidade da sua experiência diante de uma obra de ficção. Dito assim, parece um conceito fácil de assimilar, só que não é. Spoiler não é yin ou yang, 8 ou 80, sim ou não. O que é um spoiler para algumas pessoas não será considerado como tal por tantas outras. Cada pessoa diferente tem uma experiência diferente diante de uma obra diferente. Então é difícil de saber que quantidade de informações pode estragar a experiência de cada pessoa diante de cada filme ou série ou sei lá o que. Para quem fala de cultura na internet, o spoiler é uma corda bamba na qual é difícil se equilibrar. Uma pesquisa da Wired, realizada em 2014, dá uma boa medida disso. Esse aqui pode muito bem ser o maior levantamento já realizado sobre o tema, pelo menos que eu conheço. Aqui você descobre que 25% dos entrevistados são como Gilberto Gil, eles não ligam para spoilers. Aí 27% dizem que o spoiler de fato estraga toda a experiência. E outros 47% dizem que estraga a experiência sim, só que em alguma medida. A mesma pesquisa mostra que, para 78% do público, spoilers são temporários. Significa que você só não pode dar spoiler do filme que é lançamento, mas 21% do público considera o spoiler como eterno. Então, se você me contar que o Darth Vader é pai do Luke, é spoiler sim. E aqui a coisa começa a ficar complicada. Se está permitido dar spoiler de coisa velha, então quanto tempo depois do lançamento do filme ou da série é lícito soltar spoiler? Não existe consenso, mas 10% dos entrevistados acham que a resposta é nunca, não pode dar spoiler nem de filme do Charlie Chaplin.
O termo spoiler significa estragar, mais ou menos como os alimentos, que, se armazenados em condições erradas, se estragam. Acontece que alguns alimentos estragam com muito mais facilidade que outros. A caixa de ovos se estraga com muito mais facilidade que o pote de mel. Da mesma forma, algumas obras podem ser estragadas com mais facilidade que outras. Um filme de terror, em que a graça está no susto que você toma diante da tela, é muito mais fácil de estragar. Uma informaçãozinha a mais significa um pulo da cadeira a menos. Documentários talvez nem possam ser totalmente estragados, afinal de contas, eles não são feitos só para surpreender, mas também para informar. No caso da comida, é possível estragar um alimento para deixar ele mais gostoso. O processo de fermentação é basicamente isso. Estragando os cereais certos do jeito certo, você faz cerveja. E eu não sei você, mas eu, quando terminar esse vídeo, vou preferir beber uma cerveja a mastigar cevada. E é isso que me faz voltar a Gil e Caetano. Talvez exista uma boa razão para que Gilberto Gil goste de tomar spoiler do Caetano Veloso. Vai ver? O Caetano consegue transformar na mais deliciosa cerveja qualquer filme meia boca feito de cevada. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Maurício, artista plástico, professor de História da Arte. Ele envia para a gente uma mensagem em defesa da cultura, da educação, coisas fundamentais para que o povo possa fazer melhores escolhas e não se deixar iludir por ditadores e fake news. Quero agradecer todas as coisas gentis que vieram escritas aí no e-mail do Maurício. Muito obrigado, Maurício. Tamo junto. Valeu!